Olá, olá, você que está entrando aqui no meu canal, que bom que você está aqui. Esse canal, ele trata de muitas coisas ligadas à comunicação, ligadas ao jornalismo, ligadas à produção textual, redação do Enem, redações em concursos públicos. E hoje eu quero falar sobre algo no qual eu me especializei e que preocupa muitos candidatos, que é a questão dos recursos em relação à redação. Quando o aluno faz uma redação para um concurso público e ele se sente insatisfeito, e aí ele procura fazer um recurso, e para isso ele vai precisar de um professor de língua portuguesa para orientá-lo. E esse recurso pode ser um recurso administrativo ou um recurso judicial. É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você desse um bacaninha aí, joinha, indicasse isso para os seus amigos, porque aqui a gente discute muita coisa e, sobretudo, que você traga suas ansiedades em relação à produção textual em concurso público, e manda aí para a gente as suas dúvidas, enfim, é legal para a gente conversar sobre isso. É bem importante para trocarmos uma ideia. E o seu joinha também é importante, se inscrever aí para a gente poder continuar alimentando com vídeos aí, instruir os nossos alunos aí, porque afinal de contas essa é a função do professor, e isso me alegra muito em fazer. Mas quando a gente fala em redação, eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês no começo do nosso papo, que é o seguinte: quando a gente fala em redação, hoje, por exemplo, os concursos da área policial, basicamente todos, policial militar ou Polícia Rodoviária Federal ou policial federal, de um modo geral, estão exigindo a produção textual, geralmente a dissertação argumentativa. Não importa qual seja a banca, vai aparecer isso, ou seja, passa gradualmente a redação a fazer parte, incorporando a necessidade da produção de textos para policiais, tanto policial militar como policial na área federal. E é compreensível entender isso. Outra particularidade é o fato de que a redação, geralmente nesses concursos, tem um peso muito grande, ou seja, ela é decisiva. Terceiro aspecto, geralmente a galerinha da área policial deixa isso para a última hora, estou acostumado com essa galera, e eles costumam deixar isso sempre para o último mês. Aí eles correm atrás do prof que querem correções de redação. Então, gente, no último mês não rola. Por quê? Porque não adianta você ficar estudando direito administrativo, legislação própria daquela área, se antes você não treinou a redação. A redação vem antes de tudo, você não precisa nem esperar edital, legal? Então, o trabalho da redação precisa ser feito com mais tempo. Então, quanto tempo, professor? Olha, depende do candidato, depende do nível de dificuldade, mas na média eu diria que no mínimo um trabalho de 3 meses intensivo. Aulas para esse aluno de 1 hora por semana, em que eu vou ensinar esse aluno como fazer redação, ensinar os seus erros, inclusive a gramática, porque eu vou trabalhar a gramática dentro do texto, legal? Então, o meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, para quem quiser mais informações, mas eu tenho esse projeto que atende, que é a redação personalizada para concursos públicos. Tudo passa pela questão da redação. Muito bem, mas a redação ela cria um problema não só para vocês, candidatos, né, para você que vai fazer, está pensando em fazer, ou você já fez, enfim. A questão redacional ela envolve o problema todo de logística da própria banca que vai praticar, que vai fazer esse concurso público. Por quê? Porque envolve um número grande de avaliadores, né? Porque envolve critérios de correção e toda uma complexidade decorrente do fato de ter redação. Uma coisa é você corrigir uma prova de redação, outra coisa é corrigir múltipla escolha. A diferença é muito grande. Logo, para que isso ocorra e para que isso seja legal, é importante que essa banca tenha know-how. E é essa crítica que nós vamos fazer. Muitas bancas aí não têm know-how ou cometem falhas técnicas na avaliação, e essas falhas técnicas acabam prejudicando o candidato. E é sobre isso que a gente vai falar, e eu preciso que você acompanhe o vídeo, porque o raciocínio é bem importante para quem está pensando em fazer, já fez, enfim, tem experiência, ou tem alguém na família que fez, recomenda lá o meu vídeo. Legal? Então, o que é o recurso? Quando o candidato, afinal de contas, ele vai recorrer àquela nota porque ele não está satisfeito com aquela nota, ele acha que aquela nota não está legal. Então, a primeira coisa que esse candidato tem de fazer é recorrer a um professor com expertise nessa área, que está acostumado, não é qualquer professor de português, tem que ser alguém da área. Ah, mas eu tenho o meu cunhado que deu aula lá, não sei. Gente, tem que ser alguém com expertise em aulas em matéria de concurso público, em matéria de avaliação, que tenha participado de bancas e treinamento sobre correção de redação em vestibulares e em concursos públicos. Legal? Então, há muitos anos que eu participo dessas bancas, dessas discussões, isso é uma das minhas especialidades. Então, a primeira coisa, vamos lá.
nós temos de ver a diferença entre um recurso administrativo e um recurso na justiça, um recurso judicial. Beleza? São procedimentos diferentes. Então, vamos lá. Eu quero fazer um recurso administrativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que examinar diante disso é verificar no edital o que é que o edital fala em relação a isso. Todo edital prevê o recurso administrativo. Quando o candidato tem um prazo, você tem que ver o prazo, e como vai ser feito, tecnicamente, como vai ser feito isso, é direto na internet, como é que é? Quantas linhas eu posso ter, quantas palavras eu posso usar. Tudo isso deve estar bonitinho, prescrito no edital. Então, a primeira coisa é você conhecer as regrinhas do jogo. Você está entrando num jogo, tem que conhecer as regras do jogo. Então, lá, certamente, no edital, haverá esse recurso administrativo, que é a tentativa do candidato de rever algo no qual ele está se sentindo prejudicado. Isso é evidente, ele tem esse direito. Muito bem, então vamos lá. O candidato viu que a nota dele não era a que ele queria, que, enfim, a redação talvez tenha sido injusta, a nota, e o que ele precisa fazer? Recorrer a um profissional e perguntar para o profissional, olha, minha redação, e verifica se a nota é ou não justa. Esse profissional vai ter de pegar a redação e comparar com o edital e comparar com a régua de correção, ou seja, se a régua de correção está de acordo com o edital, e se aquela régua foi aplicada na redação, e se aquela redação atendeu ou não atendeu esta régua. Eu não entendi muito bem. Vamos pegar o caso da PM do Paraná, feita pela Universidade Federal do Paraná. Olha, Universidade Federal. Os caras tropeçaram na bola feio várias vezes. Então, atenta bem. Você tem um edital. E aí, no edital, quase sempre os editais pecam por ser generalistas. Legal? E não foi diferente lá na questão do PM do Paraná. Você faz um edital generalista sobre os critérios, muito genérico, sobre os critérios de avaliação. Quando foi feita a avaliação, se deram outros critérios que não estavam no edital, e a correção não atendeu aqueles critérios. Então, é um problema técnico, e se é um problema técnico, ele tem que ser revisado e o candidato não pode ser prejudicado. O que eu digo um problema técnico? Houve problemas na correção, houve problemas na régua de correção e o edital não trazia detalhadamente tudo. Quando fizeram uma régua de correção, fizeram uma régua diferente daquilo que estava no edital. Então, é um problema técnico, porque o edital é que deve trazer todos esses critérios o mais detalhadamente possível, né? A gente vai ver sobre isso. Bom, sobre esses critérios, só para ajudar você um pouquinho aqui, a pensar um pouquinho mais sobre isso. Existem critérios de uma dissertação que são universais. Isso vai servir para redação do Enem, isso vai servir para redação do vestibular da Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, sei lá onde mais, legal? São critérios universais, não há como fugir. A atribuição do peso para cada um deles, como vai compor, às vezes, junta 3 critérios num só item, tudo isso é atribuição desta instituição que está fazendo a prova. Mas os critérios vão ser esses. Eu preciso, primeiro, verificar se o candidato interpretou corretamente a proposta. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, ou seja, há um tema e um assunto, o assunto é geral, o tema específico, se ele está dentro daquilo que foi solicitado. Então, é uma questão de interpretação de texto. Segundo passo, se é uma estrutura dissertativa, começo, meio e fim, professor, mas se ele sabe fazer uma introdução, se ele sabe a diferença de uma introdução para uma conclusão, e sabe fazer parágrafos de desenvolvimento, tendo visto o fato de que cada parágrafo de desenvolvimento desenvolve um tópico, por isso que você troca de parágrafo. Então, isso é ter uma boa estrutura. Claro que eu estou simplificando, se você entrar em outros vídeos aí, vai perceber que a gente vai trabalhar isso aí aqui no nosso canal. Além disso, naturalmente, da questão da estrutura, da questão da interpretação, tem a gramática. Não há como evitar isso. Quer dizer, a crase, concordância, regência, vírgula, tem que ter um tópico lá no edital. Olha, aqui todos a questão relacionada à norma culta, que é o uso da regência, da concordância, da sintaxe, enfim. Muito bem. Coesão textual, se o candidato usa elementos coesivos para ligar parágrafos, para ligar períodos, para ligar orações, o uso da coesão textual sempre aparece, né? E a mais subjetiva, mais complicada delas, que é a argumentação, se está bem argumentado ou mal argumentado. Aí a gente caiu num terreno bem subjetivo. Gramática, a gente ou tem crase ou não tem crase. A argumentação é mais complicada. Então, para nós fazermos um recurso contestando a argumentação, já adianto isso aqui, é um pouquinho mais complicado, é possível fazer, mas é mais subjetivo. Se for uma questão relacionada à gramática, a gente vai mostrar se está errado, se está certo, se está errado, dá certo, descontaram mais. Ok? Então, há critérios mais subjetivos e outros mais objetivos.
Legal, gente? Tudo bem? Então, a argumentação, segura aí, porque essa é uma questão interessante. Eu já quero voltar a isso, legal? Bom, então eu preciso basicamente, então, entender o seguinte. Um recurso vai atender a critérios técnicos e você tem de ir na tecnicalidade. Então, quando o candidato me procura, ele diz assim, eu me acho injustiçado. Ora, achar-se injustiçado é um critério subjetivo, eu não posso colocar no recurso, né? O candidato se achou injustiçado. Eu tenho que verificar onde está o problema, ou seja, comparar o edital, os critérios que foram compostos na hora de avalizar e o que é que ele ofereceu. Eu tenho que fazer uma comparação ali para verificar se aquilo é uma nota boa ou não, se é justo ou não. Se for justo, eu vou dizer, olha, eu lamento muito, você está se achando injustiçado, mas a nota é uma nota que atende ao que está sendo pedido. Você tirou 7 mesmo, e é 7 de 0 em 10, vamos imaginar isso, né? Ou seja, não pode ser chute. E aí eu vou pegar recursos, né? Feitos até por professores, hein, né? Que diz assim, a argumentação, a redação está bem argumentada. Está bem argumentado. Como assim? Né? Em primeiro lugar, o que é que foi pedido? Segundo lugar, o que foi argumentado? E onde está a argumentação e que argumentos foram usados? Eu preciso provar isso, eu preciso provar que o argumento foi bom. Então, eu não posso só dizer que está bem justificada a argumentação. Isso é muito vago. Isso não serve para nada na hora de o avaliador reavaliar o seu texto. Portanto, tem que ser objetivo. Você está falando com o jornalista, objetividade, ir direto, para falar uma linguagem mais comum, ir direto ao ponto. Legal? Então, de novo, é um trabalho super técnico de quem está acostumado a fazer isso. Legal? Eu estou com uma colinha aqui, você está vendo que eu estou lendo aqui? Sim, eu estou consultando as minhas colinhas porque é muita informação. Bom, feito isso, quer dizer, diante de um avaliador, diante de um professor que fez a avaliação e que ajudou você a montar um recurso administrativo, bom, agora você submete isso à banca, a banca vai dar resposta e a resposta continua sendo negativa. Aí o que é que o candidato pensa? Vou entrar na justiça. Muito bem. Entrar na justiça garante alguma coisa? Absolutamente nada, porque a justiça é a justiça, você depende da decisão do juiz. Mas, de qualquer maneira, você vai ter que recorrer a um professor de língua portuguesa, acostumado a isso, um técnico, para examinar a sua redação. Mas agora é diferente, eu não estou mais conversando com a banca em que eu vou examinar os critérios. Agora eu estou na justiça conversando com o juiz não entende absolutamente nada de critérios de correção de redação em concurso público. Tem que levar isso em conta. Legal? Então, não adianta você querer discutir com o juiz, olha, a argumentação não sei o quê, não é isso o centro da discussão. E é isso que eu vou mostrar para vocês. A discussão é outra. Esse é o equívoco de quem entra na justiça. Então, vai lá, você vai precisar de um professor de português, vai precisar de um advogado, né? Você vai entrar na justiça, precisa de um advogado. Legal? Mas tem de haver sintonia, te liga nisso, meu amigo, entre o professor que está fazendo a avaliação e o advogado. Eles têm que estar trabalhando num único diapasão, numa única ideia. E é isso que eu falo para os meus alunos. Quando eles me procuram pedindo para eu fazer a avaliação, eu faço a avaliação e digo, olha, o teu advogado tem que entender o que eu estou discutindo, porque tem uma questão filosófica aqui por baixo de tudo isso. Legal? É isso que eu quero que você entenda. Olha só. Primeiro, vamos fazer um recurso judicial. Entrega para o professor lá, professor, o senhor examina aí, vê como é que nós vamos fazer esse recurso judicial. Aí eu examino o seu texto, verifico se isso é válido ou não, se você tem chance ou não. Precisa ser franco, sincero e honesto, dizer, olha, tem chance, boca, pequena, enfim, dá para brigar aqui, brigar isso aqui, não dá para brigar. Então, gramática. Não, gramática você errou para caramba mesmo, não adianta ficar choramingando. Esquece a gramática, porque nós só vamos encher o nosso recurso judicial de ladainha e não estamos indo direto ao ponto, atrapalhando mais o julgamento do nosso juiz. Você tem que facilitar a vida desse juiz. Então, vai lá. Eu tenho que confrontar o edital aos critérios e à correção. Que correção foi feita na prática, se ela respeitou esses critérios e se os critérios conversam com o edital. São 3 elementos, eles precisam conversar entre si. Se não houver uma conversa entre si, ou seja, se o edital foi o que aconteceu na Federal do Paraná, com a Universidade Federal do Paraná fazendo isso, erro técnico, porque o edital dizia uma coisa, os critérios que eles publicaram na hora de corrigir eram diferentes do que estava no edital, e muitas vezes a correção não coincidia com o que estava nos critérios, com o que estava nos critérios. Então, há um problema técnico. A banca, em última análise, não está tendo competência para dar conta daquele edital. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um negócio chamado ato discricionário, gente. É isso que você precisa entender. O que é o ato discricionário?
O órgão público, a empresa pública, a instituição pública, a Polícia Militar do Paraná, do Piauí, enfim, não importa de onde, ela tem o poder discricionário de estabelecer qual é a régua para aquele concurso, o que ela quer do candidato e quer cobrar do candidato. A régua pertence à instituição pública, ela é que vai determinar, olha, eu quero que você dê conta desse critério que coloque esse conteúdo, e o juiz e a justiça não podem interferir nisso, por isso o ato discricionário. Bem entendido isso? Então, eu não posso contestar a régua, o que eu tenho que contestar é a tecnicalidade, ou seja, a banca foi eficiente para aplicar a régua ou não. Entenderam? Então é isso que o advogado tem que estar sintônico comigo, senão o advogado vai falar besteira. Se ele vai querer que o juiz julgue se aquela frase tem argumento ou não, a gente caiu num terreno vazio, porque o juiz não vai fazer isso e não tem competência para fazer isso. Mas ele tem competência para verificar a questão da tecnicalidade. Então tem que deixar claro para ele, olha, não estou discutindo o ato discricionário. A régua é da instituição. O que eu estou discutindo é a tecnicalidade. Tecnicamente tem um problema aqui na correção, porque o edital não conversa com a régua de correção, a régua de correção não foi bem aplicada no caso. Bacana? Bom, além disso, então, entrando na justiça, eu estou fazendo o meu exercício do contraditório. Então, por isso que eu entro na justiça, posso fazer o exercício do contraditório. E para que serve isso? Justamente para a gente discutir a questão da lisura e da clareza do processo. A velha questão da isonomia. Quer dizer, todo mundo tem que ser igual, e logo o edital tem que ser claro, liso, tem que estabelecer as regras do jogo, e não pode mudar essas regras ao longo do processo, que foi o que a Federal do Paraná fez, quando bota um edital que é uma coisa, depois, na hora de corrigir, já muda aquilo ali, já acrescenta coisas, altera coisas. Bom, aí, decididamente, não é um processo liso nem claro. Né? Outra coisa importante também é você verificar se aqueles recursos administrativos, as respostas são automatizadas e padronizadas, o que pode mostrar que tem uma inteligência artificial e que aquilo aí está sendo feito por uma máquina e não por gente. Ou seja, as respostas não podem ser iguais. Então, de novo, remete à questão da tecnicalidade. Ou seja, tecnicamente, uma máquina pode fazer esse trabalho? Por que é que todo mundo está botando lá uma resposta igual, como aconteceu na PM, de novo, do Paraná, em que a gente pegava vários alunos com as mesmas respostas? Havia uma resposta padrão. Então, como se estivesse colocando carimbo. Ora, cada redação é uma realidade. Você não pode ter a mesma resposta. O que significa dizer, em última análise, o quê? Isso prova o quê? Que a banca não tinha recursos técnicos para resolver o problema. Não tinha gente treinada, corretor treinado, padrões bem estabelecidos. Estavam completamente atrapalhados, a verdade é essa, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Vou ser mais claro com vocês aqui. Olha só, olha o que eu vou falar para vocês. Ó. Eu, durante muitos anos, trabalhei na correção do Enem. Eu faço treinamento todo ano com a redação do Enem, e é público, os critérios que o Enem estabelece são critérios públicos. Você encontra na internet o caderno dos avaliadores para você ver como é feito o treinamento dos avaliadores e ficam bem claros os critérios pelos quais o aluno vai ter a sua redação corrigida. Inclusive, como vai ser feita essa correção. Ou seja, são 2 corretores que vão examinar. E aí, se tiver uma diferença de mais de 10% na correção de um e de outro, haverá uma terceira correção. Isso tudo está estabelecido, são regras estabelecidas antes do jogo. Isso não acontece em concurso público. É aí que eu me bato. Essa é a minha discussão ideológica, gente. Ou seja, o fato de que os editais de concurso público no tocante à redação não são claros, são obscuros e não atendem à clareza, lisura e isonomia do processo, que é uma exigência constitucional. Portanto, a discussão é técnica. É preciso que, e essa é a minha briga, é preciso que as instituições que fazem concurso público comecem a atender os critérios corretos em relação à produção textual. Ou seja, o candidato que está entrando num jogo, ele tem que saber quais são as regras do jogo, e a redação, os critérios são extremamente obscuros, e a impressão que dá é que eles querem deixar essa coisa obscura mesmo. Então, é aí o seu direito do contraditório. Bom, isso me garante que eu vou conseguir? Não garante nada. Quem está garantindo, se alguém garantir para você, está mentindo, porque não há como garantir absolutamente nada. É o seu direito de exercer o contraditório, você tem esse direito. Mas, torno a dizer, você precisa consultar alguém que seja honesto, correto, que tenha expertise na área,
Porque, evidentemente, eu não posso sacanear o cara, né? Eu não posso sacanear o candidato, dando para ele falsas esperanças. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar a redação e ser muito franco com o candidato. Olha, sua nota não dá para mexer, não. Ela tá, deixa assim que tá bom. Às vezes eu tenho que dizer isso para a decepção do candidato, porque ele está se agarrando a isso como uma tábua salva-vidas, e muitas vezes não. Tábua salva-vidas e a gente fazer o trabalho de redação antes, né? E aí a gente verifica como, às vezes, 1, 2, 3 pontinhos a mais na redação fazem toda a diferença, e esse candidato, se ele tivesse estudado um pouquinho mais, ele teria conseguido a aprovação. Então, o que a gente percebe é que esses candidatos, especialmente na área policial, precisam investir mais no seu trabalho de produção textual, porque isso vai fazer toda a diferença. E não precisa esperar sair o edital de carreira policial, porque basicamente todos os editais de carreira policial que estão aparecendo por aí vão pedir a redação. Isso aconteceu também com a Polícia Civil do Paraná, aparece a redação lá, né? Então a gente vê como a redação é uma instituição que cada vez mais está se firmando em determinadas áreas de concurso público. Legal, gente? Se você tiver alguma dúvida, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Dá um joinha, dá um ok, pergunta coisa, vamos lá, sai perguntando aí, porque estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada e vamos lá, vamos trabalhar em concurso público. Estamos juntos nessa aí, hein?